a gente fala de forma geral muito bem, fala da questão que a formação é importante, só que muitas vezes vamos para o terreno e a gente chega lá e se calhar não vê tanta formação, vê mais competição do que formação, não é? Sem dúvida, para quem vê de fora, eu quando depois deixei de treinar equipas na Liga Mini, tive curiosidade de passar para aí 2 anos e fui ver uns jogos e aquilo era completamente ridículo, seja a nível de pais, seja a nível de treinadores, aquilo parecia que estava a ver uma equipa da primeira divisão, seja em que campo forem. Claro que falamos sempre no geral, há pais bons, há treinadores bons, há clubes que trabalham bem, mas em geral era muito mau. E por isso é que chegámos à questão que foi o que falámos há bocado, que a partir de agora a Liga Mini já não tem tabela classificativa e a meu ver bem, porque quando as pessoas não sabem estar, mais vale assim, se bem que às vezes também não vai melhorar o problema a 100% se as pessoas não tiverem capacidade para lidar com os miúdos e para os treinar, acaba sempre por haver alguma pressão para ganhar na mesma partida, mas acredito que vai ser uma solução que a longo prazo vai ajudar as coisas. Achas que o grande problema com que isso, pronto, essa situação dos pais, isso, achas que o grande problema passa por a sociedade cada vez estar como está? Também se calhar não ajuda na evolução dos miúdos. Achas que os clubes não estão preparados ainda para poderem receber os pais da maneira como os recebem, não é? Porque como só está a dar treino, os pais estão na bancada e alguns estão a dar indicações, o que é que eles têm que fazer? Quer dizer, o treinador está lá a fazer o quê? Não é? Tu vais a um jogo de futebol, os pais estão a puxar para os moços, mas muitos o puxar é, olha, passa a bola, chuta agora. Quer dizer, isso que nem do meio campo passaram. PlayStation, não é? Achas que os clubes estão preparados para isso? Achas que é a própria cultura ou a sociedade que está a fazer com que se calhar os miúdos não evoluam tão rápido? Achas que até pode ser mesmo um problema do treinador? Que tu tens? Que opinião é que tu tens? Já sei que cada caso é um caso, Sim, mas sim, sim. É curioso, é uma pergunta boa, porque hoje em dia a sociedade está tão competitiva a todos os níveis, seja a nível de trabalho, a nível social, que depois os pais, não sei se com influência disso pressionam demasiado os miúdos logo desde que eles são muito pequenos, e a questão que falaste dos pais verem o treino é uma coisa que se fosse possível deveriam de todos os clubes terminar com isso. Claro que chegas a um ponto que os clubes têm uns recintos tão pequenos e com poucas condições, se metermos os pais todos lá fora também aquilo era uma confusão, nem eles têm sítio para estar, provavelmente na maioria dos clubes, mas claro, as grandes equipas já fazem isso e bem. Chegamos ao ponto que é verdade, quanto menos os pais virem, melhor. Essa é a minha opinião e acho que a é. minha opinião também passa por aí. Eu senti muito quando ia ao Vitória, os pais chegavam ali ao portão e não passavam. Claro, ficam lá, sim, é isso. Opa, entregam os meninos, entregam lá os moços, aqueles mais pequenos, não é? Porque chegas a uma idade que começas a namorar, já vais sozinho. Claro. Mas os pais entregam ali os meninos e não entram mais. Opa, e a minha realidade na altura era o FAF, tu ias dar o treino e tinhas os pais a menos de 5 metros de ti, na bancada. E agora com aquela cobertura, mais se vão juntar, não é? E é um pouco complicado, porque no meio de alguns há sempre um ou outro que se mete no Sim, treino, a dar explicação, opa, faz isto, sim, faz sim, sim. aquilo. Opa, eu também acho que o caminho seria fechar os recintos, os treinadores estarem à vontade só com os seus atletas e darem os seus treinos. Penso também que os clubes deveriam estar mais bem preparados na questão de informar os pais o que é que eles podem realmente ou não fazer. Porque já se começa a ver notícias que o clube já começa a castigar os pais por causa disto, por causa daquilo. Às vezes as condutas não foram as melhores porque se calhar também não haviam regras, não é? Sim, sim, Nós sim, sim. sabemos que temos que respeitar tudo e todos, mas há sempre um momento de calor e cada vez tem-se visto mais vídeos, opa, os pais a bater nos pais, os meninos a jogar e a ver os pais ali no meio da confusão.
Opa, nada ajuda, não é? Mesmo para a evolução dos meninos, porque eles podem ver uma situação dessas e podem não querer jogar mais. Não, concordo. E depois é O sempre rapaz de 14, 15 anos, se calhar é capaz de sair das 4 linhas e vai para a bancada para a confusão. Mas se formos ver os meninos de 8, 10 anos a ver uma situação dessa, se calhar já não querem jogar mais. Não é? sem dúvida. Aquilo depois fica eu posso confessar aqui, eu tive um atleta já há uns anos, não vai assim há muito, mas também não sou treinador há muitos anos, não é? Mas tive um atleta que, opa, as coisas não lhe estavam a sair muito bem. Há jogos e jogos. Opa, claro que a gente quer sempre que as coisas corram bem e tudo, opa, a gente está sempre ali a puxar por eles, a motivá-los, que é também o nosso trabalho, e eu vejo as formas dessa forma no jogo, porque não é, olha, faz o passo ou o remate ou faz isto aqui, opa, eles já sabem o que é que têm que fazer. Mas a gente está sempre ali a motivar e às vezes notamos que as coisas não estão bem. E realmente veio-se a confirmar quando chegamos ao balneário. E ele foi logo o primeiro a falar, nem nos deu tempo de chegar à beira dele e perguntar o que é que se está a passar. Claro. Ele disse, mister, você tire-me porque eu não vou conseguir jogar mais. Eu tenho o meu pai na bancada a pressionar-me. Eu falho um passo e ele está-me a dizer, está sempre a falhar os passos, remate, eu não disse para fazeres isto. Claro. Isso aconteceu-me. Isso acho que é das piores coisas que nós sempre, como treinadores, é o pior. Opa, e foi uma situação, o que é que eu vou fazer? Claro que ali eu tive que proteger o atleta, não é? E ele sentiu-se, pronto, muito desmotivado, disse que não conseguia jogar mais, opa, e opa, foi uma decisão muito difícil. É muito difícil. Claro que depois é muito difícil. Depois tive que falar com o pai, na altura até ia com um pouco de receio, tentar perceber o que é que se estava a passar, mas opa, mas acho que aquilo já vinha atrás de outras épocas também. Sim, normalmente quem faz isso faz sempre, e desde sempre, e depois é muito difícil esse tipo de pessoas mudarem. Já nem falo como pais, falo mesmo como pessoas em geral. Achas que era importante mesmo no escalão de formação em cada equipa, e agora fala-se muito dos team managers, né, que são os diretores esportivos, agora passa-se por esse apelido, team manager. Achas que era importante haver isso em cada escalão? Ou pelo menos até, se não fosse um diretor, que fosse o pai, tipo como há os encarregados de educação dos pais? Sim. Achas que seria uma coisa até pertinente e engraçada para criar ali uma ligação do pai para o treinador? Não, tem ideia que isso já existe, não é? Tem ideia que isso já existe, às vezes funciona bem, outras vezes não funciona tão bem. Também acho que o truque é logo desde o início da época o clube e os seus coordenadores terem olho e escolherem normalmente é um pai, escolherem um pai ou uma mãe certa que é para fazer esse tal team manager ou chamado diretor, porque parece que não é um cargo com muita responsabilidade e que muitas vezes é a pessoa que defende, entre aspas, o treinador e que tem que ser a voz do treinador para os pais e às vezes passar a ideia que os pais querem e estão a pensar ao treinador, e depois ele aí é que vai decidir se também se altera ou se mantém o que tem feito. Porque é assim, a nossa posição é sempre ingrata e nós nunca vamos conseguir agradar a todos. E já tive uma experiência que comecei a época, tinha 33 atletas. Jesus. Pois. E depois, para piorar a situação, era futebol de 7 na altura. Só que na altura não quiseram fazer 2 equipas. Opa, quiseram aceitar os miúdos todos, mas queriam só fazer uma equipa. Opa, foi muito complicado aquilo. Mas lá está o tal trabalho que estás a dizer. Na altura tínhamos o tal diretor, que também era pai de um atleta e fazia também essa ligação. Já sei que a gente não agrada claro. Estamos ali apenas para fazer o nosso trabalho. Pá, mas 32 para futebol 7 foi um trabalho muito difícil. E a tal ligação do diretor para os pais, ou pais que funcionou bem, claro que se calhar sempre um ou outro, opa, como eu também, se calhar coisas que também reparei e opa, ignorei, se calhar era o melhor, porque é muito complicado. Tens 7 para serem titulares e tens mais 3 equipas, podias pôr perfeitamente a jogar. Claro que há sempre um ou outro que tem mais qualidade naquela fase da sua vida.
E eu era o primeiro a dizer que se calhar muitos que não jogavam naquela altura, se calhar hoje são os que jogam, não é? Sim, é isso. Acontece muito. É complicado. Com um número tão elevado de atletas. Foi muito difícil, mas foi uma aventura mesmo, a sério. Mas lá está. Eu tinha a tal ligação do diretor, que era um pai, que fazia a ligação também com os outros pais, às vezes informações que, pronto, que não chegavam tão diretamente aos pais e era importante chegar, era ele que fazia passar essa informação toda. Claro que não ia dizer, olha, diga isto e fale isto e não. Sim, Opa, nós temos as nossas convivências nos treinos, nos jogos e aquelas informações que às vezes os pais falavam, comentavam, opa, ele passava sem problema nenhum. Eu não dizia a ele para não dizer isto ou para dizer aquilo. Opa, e ele estava no direito de falar o que quisesse porque as verdades vêm sempre ao de cima. Opa, e tudo que ele dissesse era o que estava a passar, por isso. E eu acho que na altura foi... Tudo que eu fiz foi sempre no sentido de remar no melhor para todos. Já sei que muitos não iam jogar. Claro. Ou não iam jogar tanto como os outros, não é? Opa, e se calhar houveram jogos que eu podia ter ganho e perdi porque, opa, pronto, tínhamos de fazer a tal substituição para dar mais oportunidades a outros. Opa, foi muito complicado. Mas pronto, a formação é mesmo isso. É o que te perguntei. Voltarias a meter-te em algo do género? Treinar uma equipa de 30 e tal atletas que só podem jogar 7? Eu não cometia outro... Não digo erro, porque não foi um erro, foi uma aprendizagem. Mas eu acho que não cometi essa loucura de chegar lá e dizerem-me assim, olha pá, tens 33 atletas e isto é futebol 7. Epá, não aceitava. E também isso é parte um bocado do clube. Posso estar enganado, mas a imagem que passa para fora vocês seguramente deviam fazer 2 equipas. Tinham que arranjar, claro, outro treinador. Foi o que eu defendi desde o início. Mas isso nunca foi para a frente. Prontos, por outras questões, opa, passa-me um pouco. Claro, é. Mas aqui quem paga mais é o treinador, não é? Porque bem a quem vier. Mas, acima de tudo, também há aqui uma situação. Os meninos que jogam menos também vão padecer muito com essas decisões. E naquela fase, naquela idade, eles têm que jogar. Eles têm que jogar. Vão jogar quando? No treino. O treino não é igual. Por mais que não é a mesma coisa. Por mais que tu tenhas de fazer um exercício que se aproxime muito da competição, crias ali algum estímulo para eles estarem a treinar como se fosse mesmo uma competição, tem que ganhar, tem que fazer esta saída, tem que fazer aquele passo de ruptura entre defesa central e lateral. Opa, prontos, mas não é igual. O jogo é totalmente diferente. Eu posso dizer que nesse ano tive um atleta que jogava pouco, não tinha grandes oportunidades, opa, depois também havia ali uma fase ou outra, faltava-me ao treino, e eu sempre disse assim ao diretor, este miúdo, quando vier aos treinos todos, se souber esperar pela oportunidade dele, se ele conseguir fazer isso que eu já disse, daqui a 1 mês ou 2, ele vai jogar muito mais tempo e vai dar nas vistas. Opa, e a verdade é que isso veio-se a confirmar no fim da época. Foi um menino que depois começou a vir sempre certinho. Claro. Começou a jogar mais tempo. Opa, e começou a ter a oportunidade dele e começou a evoluir. E eu disse assim ao diretor, olha, no ano a seguir, se continuar assim, vai ver que ele vai jogar, opa, vai jogar ele e mais 6. Opa, e veio-se a confirmar. E depois passado mais um ano, ele foi jogar num escalão acima. Foi. Nem idade tinha, vê bem, em 2 anos, o salto que ele deu. Não jogava. Sim, e passou para ser acabou a época a jogar. E depois na época a seguir, opa, fez uma época fantástica. E já ia jogar praticamente com os mais velhos dele. E mesmo assim ainda fez uns goletes. Imagino. É esse tipo de exemplos que... Por isso é que eu costumo dizer, nunca devemos desistir de nenhum atleta, por muitas dificuldades que ele até possa ter em certo momento. Olha, eu até posso falar de outra coisa. Eu tive um atleta, tinha algumas limitações. Só que ele queria jogar avançado. Mas ele avançado, com os que lá estavam, se calhar não ia jogar tanto tempo. E eu próprio vi assim, olha, tu nesta posição se calhar não vais jogar tanto tempo quanto querias. Claro.
Opa, a minha opinião é que deverias passar por outras posições, para ver, opa, mas se realmente é avançado tu queres, também te posso pôr lá encaixar, opa, eu encaixo-te, mas é assim, acho que devias passar por outras posições, se calhar vais conseguir descobrir algo que tu próprio não sabes e, opa, e quem sabe tens mais qualidade para encaixar naquela posição. E porquê que eu disse isto? Eu, quando comecei a treinar essa equipa, disse assim ao diretor: este moço, porque já me tinham chamado a atenção que ele, pronto, era um pouco bardina, só fazia asneiras e não sei o quê. Pronto, eu disse: eu acho que a posição dele é central. E o diretor disse-me assim: central? Central, mister? Ele não quer nada com isto. Você vai pela central, vai entrar tudo. Vai entrar. Opa, olha, a sério, ele rasgava-me. Opa, e depois era assim um pouco agressivo. Estava com receio que ele também começasse a agredir, entre aspas. Claro. Os colegas, opa, porque ele às vezes no treino agarrava a camisola de um e eles não gostavam, opa, ele já era assim. E eu dizia, opa, a posição dele é central, central. Mas eu sempre a bater naquela tecla. Opa, e o moço lá aceitou, pronto, rodar por outras posições. E no treino assim fui fazendo. Até que chegou uma fase que eu comecei a pôr sempre a central. E cheguei a um jogo, como se costuma dizer, espetei-o a central. Eu posso dizer que o moço estava a aquecer. Eu, por acaso, eu tenho uma forma de aquecer que, opa, tento já estruturar mais ou menos aquelas posições. Se estiver sempre atento ao meu aquecimento, percebes logo quem vai jogar a defesa, quem vai jogar no meio campo. Pá, há ali coisas que tu és capaz de perceber. Se estiveres mesmo atento, tu percebes logo e sabes logo a estrutura da equipa. E houveram pais que me disseram: oh, mestre, não me diga que ele vai jogar defesa. Vai jogar aqui, a defesa central? E eu: vai. E você está maluco, logo contra estes gajos neste jogo e não sei o quê. O diretor, quando viu a ficha de jogo no dia anterior, que eu mandava sempre à noite, no dia anterior, mandou-me logo mensagem: oh, mestre, você tem certeza? Não quer alterar e não sei o quê? Opa, eu disse: olha, isto é formação, eles têm é que treinar, têm que jogar, eles têm é que ir na descoberta, vamos ver o que é que isto dá. Mas eu estava com um feeling que ele ia encaixar ali. Opa, começou o jogo. Olha, foi o melhor jogador em campo. Imagino. E não foi preciso ser eu a dizer, foram os pais. E a partir dali ele fez sempre grandes jogos a central. E depois era ele a pedir-me ao mister: olha, eu quero jogar a central. Se você tiver com ideias de me pôr a lateral, ou meio centro, ou avançado, não, eu quero ser central. Estás a ver? E ele estava focado, queria ser avançado. Mas pronto, aquela situação de lhe dizer: tens que experimentar outras posições, pá, estás numa idade, tens que experimentar um bocadinho de tudo. Opa, vamos pôr a médio centro. Depois, passado uma semana, olha, vamos pôr a central, que era o que eu queria, não é? Porque eu acho que ele ia encaixar bem ali. Opa, e a verdade é que ele encaixou bem. E o diretor, opa, passado algum tempo, também comentou, não é? Realmente, olha, ele, quem o viu ali, não é? Mas pronto, opa, são situações. Às vezes é questão da oportunidade, não é? Porque às vezes nós focamos naquilo e tem que ser, e às vezes dá, outras vezes não dá. Opa. Não, eu costumo dizer também que quanto mais novos eles são, mais coisas devem experienciar, isto é, mais posições eles devem jogar, mais posições diferentes, até porque além de lhes ir melhorar o jogo, vai ajudá-los a perceber onde é que eles jogam melhor. E depois também o que eu costumo dizer, pô, a maneira que os pais percebem mais rápido quando eles são muito pequenos, também já tive várias situações dessas de quero que ele seja avançado, quero que ele seja extremo ou qualquer coisa. Eu costumo, isto nos mais pequenos em futebol de 7, eu costumo-lhes dizer que eles aí percebem logo que é quando eles vão jogar o futebol a sério, o futebol dos grandes, que é futebol de 11,